Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro e venho aqui dar continuidade ao Top 50 e vou entrar aqui entre os 10 e os 20, embora a numeração tenha ficado toda baralhada, fiz a geneira e está difícil de corrigir, mas hoje vou falar do 19 ao número 10. O que me vai obrigar é que na outra lista tenha o número 0, mas depois ele também faz sentido que assim seja. Acabou por ser uma boa maneira para eu referir um outro jogo que eu queria referir, que não entra bem nisto, mas que tem sido muito importante. Bem, mas hoje vou falar então do número 19 ao número 10, que me dá a possibilidade de falar de mais 10 jogos se fizermos as contas, e eu desta vez fui fazer as contas. Então, o número 19 é a Game of Thrones, The Board Game Edition, o Second Edition do Board Game. Este jogo não o leva à mesa há muito tempo, mas neste jogo eu tenho algumas das minhas experiências mais memoráveis em jogos com muitos jogadores, porque normalmente o jogo brilha realmente jogado a 6, e em que cada um dos jogadores assume uma das casas aqui deste ambiente fantasioso num contexto supostamente medieval. Cada um vai assumir uma das casas senhoriais que está a tentar lutar pelo trono de ferro. E este jogo é muito interessante. Entra aqui nos jogos mais de estilo americano, com um sistema que faz lembrar o Diplomacy, o clássico jogo de estratégia e de traições e capaz de destruir amizades. Aqui é exatamente a mesma coisa, o sistema oculto de deixar no tabuleiro as ordens que depois vão resolvendo, e isso vai criando surpresas em que nós podemos combinar uma coisa e depois atraiçoar até os nossos aliados. Portanto, entra muito bem no espírito do jogo e as experiências disto são fantásticas, mas lá está, exige várias horas, normalmente umas 5 horas para jogar isto como deve ser, 4, 5, e pessoas que já tenham jogado, porque senão também, se as pessoas não tiverem experiência a jogar isto, vai ser mau, porque vão ser destruídos e vão desequilibrar o sistema de jogo num sistema em que o equilíbrio depende daquilo que os jogadores façam. Por exemplo, se alguém tiver com demasiado poder, os outros vão ter que criar novas alianças, por vezes fazer traições para reequilibrar o jogo e também na tentativa de ganhar. Número 18, provavelmente o jogo mais pequeno aqui da lista. E entramos aqui no High Society, com esta nova edição, que já não é muito nova, já tem uns anos. Esta nova edição, este clássico do Reiner Knizia, num jogo de leilões, que é muito aleatório, provavelmente até é demasiado aleatório para aquilo que eu costumo gostar, mas isto proporciona experiências tão interessantes. É tão fácil de pôr qualquer pessoa a jogar e eu nem me importo de perder ou que o jogo não seja a meu favor, mas eu acho que as experiências são tão interessantes, desta tensão de será que gastei muito dinheiro, vou querer ganhar aquilo, mas se calhar gastei demasiado e vou perder, quanto é que será que tu tens, até quando é que eu te vou levar que tu gastes o teu próprio dinheiro. Isto é muito interessante, um jogo simples, pequeno, relativamente barato, não é assim tão barato para um jogo de cartas, normalmente anda pelos 20 euros. Mas eu acho que é um jogo fantástico e merece estar aqui na lista. Até se nota pela minha caixa, está bastante gasta do uso, portanto é um jogo que eu jogo mesmo com muita regularidade. Número 17, e não é uma brincadeira que o número foi mesmo uma coincidência. Número 17 é o Seven Wonders. Este foi, provavelmente, já me viram muitas vezes a falar deste, um dos jogos que mais me trouxe para o hobby dos jogos de tabuleiro. Vi-o por acaso numa loja em Paris, comprei-o, já o tinha jogado numa Lariacon quando ele saiu, e foi um jogo que permitiu criar e ser um reforço para várias amizades e uma forma muito fácil e direta de ter trazido muitas outras pessoas para o hobby dos jogos de tabuleiro. E só para verem, foi um jogo em que, deste grupo em que nós jogávamos, que era alargado até 8 pessoas, todos acabaram por comprar a sua cópia, normalmente casais. E continua a ser um excelente jogo. Tenho aqui as expansões todas, só ainda não consegui experimentar a última, que tem a armada, e é a primeira, não é esta nova, portanto eu não sequer vou trocar isto, já está aqui tudo. E é um jogo que eu sempre gosto de jogar e tenho também saudades de levar à mesa, embora ele tenha alguma dificuldade em explicar para um jogo tão simples que joga entre meia hora e 45 minutos. Tem aqui uma barreira de aprendizagem de início complexa, mas provavelmente só o segundo jogo é que se vai lá, e esse é um dos motivos que ele não vai tanto à mesa como jogo de introdução, mas
acho que continua a ser um dos melhores jogos de draft deste tipo, e eu gosto muito sempre do efeito de construir e tentar fazer uma civilização com recursos e a criar e a produzir coisas. Número 16, Pax Pamir. Pax Pamir Second Edition. Aqui um jogo do Cole Irwell, um simulador político, militar, de enquadramento histórico, com uma produção fantástica. Não é tão complexo como os outros Pax, joga-se e explica-se relativamente bem, tem experiências brutais de interativas entre os jogadores, com muita sacanagem, com muitos twists, muitas voltas no jogo, um sistema de pontuar muito interessante, um tabuleiro muito dinâmico, e é um prazer mexer nestas pecinhas. É um bom jogo com o grupo certo que gosta de experimentar conflito, e todas estas intrigas e estas manipulações funcionam muito bem neste jogo, e eu gosto muito do Pax Pamir. Número 15, Nations. Um jogo que não é muito falado hoje em dia, mas para mim foi um excelente jogo. É um Civilization Builder, construção de civilizações. É claramente inspirado no Through the Ages, mais simplificado, mais fácil de levar à mesa. Tem aqui também a expansão que aumenta a rejogabilidade. Tem uma arte gráfica, pelo menos a capa, eu não gosto muito da capa, depois a arte gráfica como o jogo está implementado até acho que não está muito mal. Tem uns desenhos assim mais toscos, mas isso é estilo, não é? É a opção gráfica. Eu gosto muito do jogo, ele é simples, joga-se bem, conseguimos jogar com quase qualquer pessoa que esteja já a entrar nos jogos de tabuleiro modernos, sem ser excessivamente complexo como muitos outros jogos que tentam simular civilizações. É relativamente simples nesse aspecto, e tem um modo solo muito interessante. O modo solo disto é realmente bom, e dá vontade de jogar nestes múltiplos formatos, sem ser um jogo excessivamente longo. Jogo em cerca de 2 horas, mais coisa, menos coisa. Eu suspeito que isto um dia vai ter uma nova edição com uma nova arte e mais expansões. Suspeito. Número 14, outro jogo que já falei muito aqui, é o Imperial. Um jogo, um clássico do Mark Gertz, que tem esta mudança, parece o risco, lá está, não é. É um jogo de manipulação de dívida, de manipulação de países, de controle, de produção de dinheiro, de desvio de dinheiro, de manipulação dos outros. E é muito interessante o modo como jogamos aqui, com o sistema de rondel, nesta tentativa de extorquir o máximo de dinheiro, que levanta imensas questões morais, porque fazemos guerra e controlamos território simplesmente para desviar dinheiro dos países para a nossa própria conta bancária, uma vez que nós supostamente aqui vivemos na Suíça. E um jogo fantástico, é sempre excelente levar isto à mesa, porque é surpreendente, e as experiências que causa nas pessoas também são muito interessantes. Número 13. Entramos aqui nos Eurogames, Uwe Rosenberg e a Feast for Odin. De salientar que é necessário meter a expansão aqui, os noruegueses, da Norwegians, é necessário pôr para o jogo ficar realmente no ponto, que é o ponto em que ele entra aqui no meu top. Gosto muito do modo como estão formados este sistema de colocar estas peças com estes formatos que lembram o Tetris, e tentar tapar os espaços. Isto representa, faz-se muito bem este sistema de produção através de tapar destes espaços. Podemos expandir, com a expansão temos mais caminhos para a vitória, tem alguma incerteza, e é realmente satisfatório ver tudo isto a crescer, com uma alocação de trabalhadores também muito interessante, com algumas cartas que apimentam aqui o jogo, e é realmente aqueles que me levam para um lugar confortável, provavelmente também porque entrei e comecei a jogar muito este tipo de jogos, e este de facto para mim é um dos melhores dentro deste tipo, embora fique dispendioso porque tínhamos que comprar a expansão para realmente aproveitarmos o máximo do jogo. Número 12. Número 12 é o Gaia Project. Eu não tenho sequer o Terra Mística, porque joguei na altura o Terra Mística, e quando estava a pensar comprar o Terra Mística saiu este. E porque em princípio o Terra Mística me vai chegar por outra fonte, mas na altura comprei este. E pareceu-me melhor que o Terra Mística, porque tinha aqui todo um sistema de pontuação, parecia mais polido, habilidades muito interessantes dos várias raças aliens, não é? Das várias civilizações, que tinha aqui um sistema de tecnologia e de evoluções e de especialização nos próprios edifícios também, que me parecia que estava a funcionar melhor. O tema também é interessante, eu gosto do tema espacial, e é um jogo realmente fascinante,
complexo, embora depois acabe por não ser tão complexo quanto isso, quando jogamos algumas vezes, que pode ser jogado em 2 horas a 3, conseguem reduzir com experiência, em que é tão satisfatório ver tudo isto a produzir, as decisões que temos de tomar dentro das interações nos tabuleiros e, acima de tudo, criar aqui um sistema de produção que é muito gratificante, porque realmente vai produzir muita coisa, muitas combinações, e para quem gosta destes jogos de gestão de recursos e de evolução tecnológica, claramente este é um dos melhores. Número 11. Lagrange. Este jogo é tão bom, tão bom, tão bom. Cartas com múltiplos usos, e todos estes jogos praticamente eu tenho tutoriais e análises feitos. Cartas com múltiplos usos, desenvolvimento de um sistema de produção com múltiplas facetas, uma zona competitiva aqui no mercado em que competimos com os outros pelas várias lojas, pelos vários locais no mercado. Cartas com múltiplos usos, como já disse, com habilidades muito interessantes. Podemos realmente configurar e criar um motor de produção muito diferente de cada vez que jogamos e tem, acho que, boas interações entre os jogadores. É simples no modo como está implementado, complexo nas regras e no modo como se joga, não é propriamente um jogo ali de imediato, mas é muito bom. E para quem não tem o jogo, eu tenho também aqui todas as cartas promocionais e afins, fui conseguindo arranjar, mas para quem não tem o jogo, vai sair, foi para Kickstarter, portanto deve estar a ser, entretanto, a nova edição refeita. Eu, como já tinha isto, não comprei, mas depois logo vejo se realmente há muitas adições ou não, mas para mim continua a ser um dos melhores Eurogames destes já a tender para o lado económico. E o número 10, um jogo que eu continuo a adorar, não jogo há anos, infelizmente, tenho muita pena, porque eu acho que o jogo é mesmo muito bom, e é o Keyflower. Há pessoas que não gostam, eventualmente. Eu gosto porque, podemos ver só aqui uns exemplos, também há tutorial e análise foi este feito. Trata-se de um jogo de alocação de trabalhadores, em que os trabalhadores são a moeda de leilão, em que podemos usar os hexágonos dos outros, existe a logística de recursos que têm de ser transportados de um lado para o outro, nas conversões, podemos fazer evoluções, a quantidade de trabalhadores que nós vamos tendo vai variando ao longo do jogo, temos alguma informação oculta, temos algum conflito entre os jogadores, com interações, conflito no sentido de poder usar os espaços dos outros ou ficar com as peças. Portanto, não é um jogo em que estamos a jogar sozinhos, temos que realmente ver o que está a acontecer nos tabuleiros dos outros e perceber o que eles querem e tentar usar os espaços deles. Eu acho que este jogo é muito bom, estão aqui as expansões todas dentro também. É um fantástico jogo de alocação de trabalhadores, de produção e transformação de recursos, mas com interações. Um pouco também parecido com as experiências do Lagrange, a meu ver. Embora aqui as interações sejam, eu diria que ainda mais fortes. Portanto, excelente jogo. E pronto, foram estes os outros 10 jogos, antes de chegarmos ao último vídeo em que vou falar então dos meus 10 preferidos. E embora estes sejam também, a maior parte deles podiam estar também na lista dos 10 melhores, porque começa a ser muito difícil depois ordenar isto, mas é a ordenação possível. Portanto, espero que tenha sido útil e em breve vou também divulgar a outra lista, uma vez que recebi alguns comentários a perguntar: mas quando é que divulgas o teu top 50? Falta tanto tempo, estás a demorar tanto tempo? Bem, não tenho conseguido, tenho tido realmente muitas outras coisas para fazer, tem sido difícil gravar os vídeos e difícil também editar, que é sempre uma parte bastante trabalhosa, mas peço desculpa por isso. Vou tentar então pôr este o mais rápido possível depois da gravação e depois colocar também o outro para rematar e então finalizar aqui o top 50 e depois também continuar com vídeos de outros tipos para tentar continuar a dar aqui o meu contributo para a comunidade e tentar manter também aqui o canal do YouTube, obviamente, ativo. Portanto, obrigado, espero que tenha sido útil. Likes, partilhas, comentários são sempre muito bem-vindos e muito úteis. Obrigado por tudo e adeus!